a PDG. Não sei se vocês já ouviram falar. Foi a maior do Brasil por um tempo, né? Então, assim, eu entrei como estagiária e eu permeei por todos os setores da incorporadora, né? Desde desenvolvimento de produto, montagem de estande decorado, aprovações, tá? E cheguei a gerente de incorporação. A incorporadora ela entrou em recuperação judicial e fechou, né? Praticamente fechou tudo aqui em Salvador e eu fui demitida. Quando isso aconteceu, eu e um colega que trabalhou comigo esses anos todos, que era diretor da empresa daqui no Nordeste, a gente montou uma desenvolvedora, né? Onde a gente desenvolvia grandes projetos em grandes áreas. Porém, isso é um projeto de longo prazo, porque a gente só recebe no êxito, né? E aí era bem complicado, porque a gente já estava numa situação bem complicada. Nesse inteirinho, eu precisei vender meu imóvel. E, assim, por trabalhar... É muito complicado. O mercado tradicional, a gente... Você, como cliente, você vê realmente que o serviço é precário, né? E aí eu sofri na pele. E aí passei a estudar como fazer, porque eu precisava realmente vender aquilo. E aí entrei, estudei, e até antes mesmo de conhecer o modelo da Remax, eu já fiz um homestage na minha casa, já comecei a trabalhar meu frog, né? Minha rede de relacionamento, e terminou que eu mesma vendi meu imóvel. E nesse meio termo, dentro da desenvolvedora, como a gente conhecia muita gente do mercado, várias pessoas procuravam a gente para ajudar a vender os imóveis, né? O estoque e tal. E a gente conhece muitas imobiliárias e ia tentar fazer parceria, só que a gente terminava indicando e não tinha um serviço bacana, porque o nosso cliente, que é o nosso relacionamento, terminava, poxa, ele não me deu um feedback, poxa, não está acontecendo, e agora e tal. E a gente resolveu montar a nossa imobiliária, né? E conheceu o modelo de gestão da Remax. E, assim, na verdade, eu sou uma pessoa que sou encantada. Não tem nada mais profissional, mais de excelência do que o modelo da gente, né? E aí a gente resolveu e montou uma Remax Jazz. Sendo que em Salvador, a Remax por si tem um histórico não muito legal, porque ela já veio para Salvador, todas fecharam, e de repente a gente volta com a Remax, só que o pessoal ainda é meio resistente, né? E a realidade é que as pessoas só se associam a pessoas de sucesso. E aí a gente, assim, eu tô tendo que mostrar que vale muito a pena você estar dentro da Remax para trazer pessoas para a Remax. E aí hoje eu faço o serviço de agente imobiliário, né? E primeiro, na situação que a gente estava, que eu estava, eu foquei total. Não tenho segundo plano. Esse é o plano e é isso que tem que dar certo. Então, assim, uma das coisas que você tem que botar na sua vida é o foco, né? Você focar naquilo e levar que eu acredito muito em energia. Você foca naquela energia e isso é que vai te dar frutos. E esse foco me ajuda muito, né? O relacionamento que eu tenho no mercado também faz toda a diferença. Não só família, amigos, mas dentro do mercado como um todo. E vou te dizer, o melhor de tudo que eu acho fantástico na Remax é a parceria. Então, assim, o que eu recebo de referência da própria rede, né? O que, assim, eu faço muita parceria com imobiliárias também que eu conheço, que eu tenho um relacionamento. Então, eu vou te dizer, 2/3 de tudo que eu faturei ano passado foi com parceria. A gente traz, pela confiança, pelo relacionamento, a gente traz o imóvel e faz o trabalho bacana
e identifica, né? Você identifica quem é aquele provável comprador. E como a gente não tem uma carteira de clientes enorme, mas a gente conhece quem tenha, você vai lá, mostra, faz aquela pessoa realmente comprar o seu produto e você ganha parceiros pro resto da vida. Então, relacionamento é tudo. Tanto com colegas de trabalho, quanto para clientes. Então, a gente tem ralado bastante aqui. O trabalho não é pouco, é muito trabalho, mas vale muito a pena. Eu acho assim, até em momentos bem complicados, agora a gente está num momento difícil, não é um momento fácil para ninguém, mas é um momento muito rico. Né? Eu tenho estudado muito. Semana passada eu estava aí na reunião de vocês e aprendi muito, viu? Assim, cada um contando sua experiência em ativar o seu frog e tal. Poxa, foi muito legal. Quando Carol, é que a gente tem outra oportunidade dessa, né? Carol, a gente viu que você estava na reunião e você não tem noção como a gente ficou feliz. Foi todo mundo à loucura, assim, ah, Carol veio! Gente, eu amei, amei, amei isso. Que experiência fantástica. Obrigada, viu? Eu tenho, assim, na verdade, eu estou aproveitando muito para colher, né, esse conhecimento dos. Eu converso muito com o pessoal da Remax West, que é daqui da Bahia também, né? Eu entro na reunião de vocês, aí eu ligo. Hoje de manhã eu estava com a Elisa no telefone, a Elisa Kais, a gente trocando experiências, ver, né, como a gente pode melhorar. Eu acho que isso na nossa rede é muito rico e a gente tem que explorar. Né? Na correria do dia a dia você não consegue, não é que você não quer, você não consegue, às vezes você tem outras prioridades. E a gente está tendo a oportunidade nessa quarentena de poder se dar esse luxo de estar ali explorando o que a gente tem de melhor na nossa rede. Gente, isso é muito legal. Eu acho que aprender, a gente tem que estar aprendendo sempre. E as pessoas sempre têm algo novo para te ensinar, né? É muito legal. E essa reunião de vocês aí é fantástica. Ó, Fernanda, eu te acompanho nas redes sociais, você sabe, né? Estou sempre ali curtindo, comentando. Sou fã mesmo de carteirinha, acompanho vocês e espero um dia estar assim, tá? A Jazz aqui ainda é bem pequenininha. Hoje a gente tem 8 agentes, né? Mas ainda o pessoal ainda está engatinhando e tal. Então a gente precisa muito dessa experiência da rede, né? Para poder voar alto aí. Espero chegar um dia aí tá como vocês nessa reunião que vocês fizeram aí. Fiquei encantada, encantada. É, Ô, é Carol, um prazer ouvir isso, eu fico até um pouco de vergonha aqui. Fernando, desde quando você tem vergonha, ó? Para de mentir. Conheço há 10 anos, cara. Ô, Carol, deixa eu aproveitar até a deixa. Eu queria avisar a todos os agentes que a ideia é que vocês suguem a menina, entendeu? Vocês estão vendo que é uma sateropolitana com energia total aí e a oportunidade é ímpar para que vocês suguem dela e perguntem desde coisas que na cabeça de vocês é estratégica e ampla até o dia a dia do trabalho. Eu tenho algumas perguntas, Carol, que para ajudar a gente a organizar um pouquinho o papo. Uma delas que eu ia fazer mais para frente, mas eu queria aproveitar a ponte do que você falou, que é sobre parceria. Semana passada até teve um caso no nosso grupo de Zap de uma agente super, super top, assim, cadê ela? Tá aqui a Rô hoje. Tá com a gente há bastante tempo, tá aprendendo muito e tal. E ela tá aprendendo a lidar, né, com essa questão de tentar estabelecer parceria com outras imobiliárias da nossa região. E todo mundo aqui sabe que não raramente a gente bate na porta, né? A gente vai lá, tenta fazer o trabalho, etc, e bate na porta e volta. E ela compartilhou conosco um pouco da postura dela, tal. E aí eu queria ver contigo o seguinte, você falou que 2/3 das suas vendas foram feitas em parcerias. Achei esse número Sim. impressionante, assim, bastante alto, muito legal. E eu queria ver contigo como você estabelece essas parcerias. Você tem uma postura de ficar prospectando novos parceiros o tempo inteiro? Ou você cuida muito bem daqueles 2 ou 3 que já são seus amigos, entende? Como que funciona isso? É algo que foi de uma hora para outra, demorou muito até que você conseguisse quebrar o gelo com o seu mercado regional, até que hoje eles te respeitem e não te vejam como concorrente?
Enfim, a gente sempre se depara com esse tipo de dificuldade. Vou te contar, vou dar uma experiência que a gente está tendo agora, né? A gente tem lotes comerciais em Camaçari, ao redor de um shopping lá. Assim, a localização é fantástica. Inclusive, é para público aí de São Paulo também, né? Grandes empresários e tal. E aí, como fica em Camaçari, nossa agência está em Salvador, eu sei que eles têm uma carteira de clientes que compram mais o produto até mesmo que eu, né? Então, assim, eu sempre me coloco no lugar do cliente, né? Meu cliente precisa vender isso o mais rápido possível, da melhor forma possível, então eu não vou ficar segurando isso para eu vender sozinha. Então, eu identifico quem seria o provável comprador e daí eu vou atrás dessas imobiliárias. Muitas vezes eu não conheço a imobiliária, mas eu chego lá, olha, eu tenho esse produto, né? E como é um produto que eu sei que ele tem cliente para aquele produto, ele vai me receber bem. A ideia, e a gente paga muito bem na parceria, né? Poxa, 50%. Então, a gente dá para ele o trabalho todo pronto, a gente dá para ele o marketing todo pronto, né? Você tem isso aqui para trabalhar, estamos abertos à negociação e tal. Eu sei que você tem uma carteira de clientes muito bacana. E a gente, assim, eu sei que em Camaçari a gente eu fui muito bem recebida. Hoje eu tenho relacionamentos fantásticos com os donos de imobiliários e corretores de lá. Agora na quarentena mesmo a gente se fala o tempo inteiro como é que você tá, sabe? Aquela coisa assim. Então, assim, além dos que eu já conheço, eu procuro novos. E você tem sempre que vir mostrando que você tá ali, que você é parceiro, a ideia é todo mundo ganha mesmo. Não é aquela coisa... E você tem que ir de coração. Não é aquela coisa, tipo, meio falsa, que você, eu quero porque eu preciso de você. Não é isso. Tanto que hoje eu recebo indicações dessas imobiliárias. Carol, eu tenho um cliente aí em Salvador que está querendo vender o apartamento dele. Você faz esse trabalho? Com certeza. Entendeu? Você cria uma relação muito legal. Relacionamento é tudo, né? Tudo é relacionamento. Tanto com o seu concorrente, que na verdade você não tem que ver como um concorrente, como seu parceiro, e o seu cliente mesmo. Então, eu além dos que eu já conheço, eu bato na porta e me apresento, mostro qual é a nossa forma de trabalho, que a gente não faz questão nenhuma de ganhar sozinho, muito pelo contrário, a gente fica muito mais feliz quando vende em parceria, porque está girando, está rodando e as coisas estão acontecendo mais rápido. Então, eu faço muito esse trabalho, viu? E é bem bacana, vocês vão ver. É muito legal. Eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Então, assim, é bem legal. Top. Muito legal. Tô vendo que a gente tem Edinaldo aí. Essas celebridades, assim, quando entram na reunião, precisam avisar, viu, Ed? Tipo a Carol, tava na nossa reunião semana passada, não avisou. Aí, quando a gente vai ver, a gente tá falando um monte de besteira aqui, ó. A Brasil manda os infiltrados para ver se a gente não tá desviando a natureza da rede. Você tá bem, Ed? Olha lá, fica quietinho. Foi o Ed que me convidou para entrar na reunião de vocês, viu? Ele me É? passou o link, eu falei, não vou perder. Ele tá sempre divulgando vocês aí, muito legal. Muito legal mesmo. Ô, Carol. Ó. Oi, Carol. Oi. Deixa eu aproveitar para começar aqui a rodada de perguntas. Logo depois do Dan. Carol, em que momento que você tomou a decisão e falou, eu vou ser corretora, vou ser agente imobiliário? Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi esse processo de decisão, o que te motivou e tal. E já emendando uma outra pergunta em seguida, que você falasse um pouquinho da escolha do seu posicionamento, o ticket médio, como é que foi esse processo, seu processo de início na carreira, assim? Vamos lá, quando foi que eu escolhi ser corretora? Quando eu era procurada para ajudar a vender os imóveis, eu indicava outras imobiliárias, outros corretores, e porque você indicar alguém, isso é uma responsabilidade, né? E a partir do momento que você indica e você vê que o serviço não é bacana, aí eu identifiquei que
o mercado estava carente realmente de um serviço de excelência na corretagem. Eu falei, gente, eu posso fazer e vou te dizer, viu? É um mercado onde você tem, de certa forma, pouco investimento. Você não precisa comprar um imóvel para vender um imóvel. Você vende o imóvel dos outros e ganha em cima disso, entendeu? Então, assim, se você olhar, é uma oportunidade surreal, que poucas pessoas entendem, né? Você pensar como empresário, não tem nada melhor do que você trabalhar com o produto dos outros, né? Você tá aí. Então, eu pensei assim, eu falei, gente, é a melhor forma. Numa incorporação, quem mais ganha dinheiro são as empresas de vendas. Pra você ter noção, não é nem quem constrói, não é quem incorpora, é quem vende. Aí você vai olhar assim, gente, o que é que tanto trabalho para ganhar menos do que ele que chega ali e vende, que é simplesmente por relacionamento. Então, assim, e as pessoas não estavam fazendo com excelência. Então, eu falei, olha, é um nicho que está carente por um serviço realmente profissional. E eu vou fazer isso. Aí, realmente, decidi fazer isso. Vou chegar posicionamento. Meu posicionamento é uma das coisas que eu estou trabalhando agora, inclusive durante a quarentena, é fazer um posicionamento mais específico na Pituba, que é um bairro aqui de Salvador. Porque, tipo, o ano passado inteiro, eu vinha sob demanda. As pessoas me procuravam para vender uns lotes em Camaçari. E aí eu ia para Camaçari, entendeu? Eu vou vender uma casa em Guarajuba. E eu ia para Guarajuba. Então, assim, para quem conhece aqui, são super distante. Então, eu acho que se eu tivesse posicionada realmente em um único lugar, eu teria faturado muito mais. É isso que eu vou trabalhar agora, né? A gente vai aprendendo. E eu sei que se eu tivesse, tipo assim, vários produtos no mesmo lugar, eu conseguiria atingir mais o meu cliente. Porque muitas vezes um cliente que sabe que eu estou com um lote em Camaçari me procura. Eu não tenho o lote que ele quer, mas se eu tivesse focado só em Camaçari, eu teria. E isso não aconteceu, né? E isso eu estou trabalhando para me posicionar. Porque hoje o meu posicionamento foi sob demanda. As pessoas me procuravam para fazer isso e eu fazia. Então, eu estou meio em vários pontos que eu acho que é uma falha que eu preciso resolver. Mas é complicado você começar e já ir negando bons negócios, né? Que aparecem. Então, realmente... Desculpa, Carol. Quantos imóveis você vendeu no ano passado, no último ano? Vou te dizer... Em quantidades? Em quantidades... eu peguei a exclusividade de um loteamento de 211 lotes. 211 lotes. A gente criou uma estratégia de vendas junto com as imobiliárias parceiras. A gente vendeu lógico que foi um trabalho de meses antes, né? A gente vendeu em 2 horas. 211 lotes, né? Fora isso, teve mais... uns 8 apartamentos, casas e 4 lotes comerciais. Então, sei lá, 230 por aí. Agora você vê, são tickets bem diferentes, tá? Um lote comercial de 100 mil reais, né? E tem lote comercial de 1 milhão, 1 milhão e meio. Tem casa de 2 milhões. Então, assim, você vê como eu não estou posicionada num único tipo, né? Não é nem num endereço, nem num tipo assim, eu só sou a casa de alto padrão. Não, eu ainda não consegui chegar no meu posicionamento. Seu posicionamento hoje está mais próximo de relacionamento do que o posicionamento geográfico. Exatamente. Muito mais de relacionamento. Bacana. Carol, já tenho uma pergunta para você aqui, do Carlos, nosso corretor. Bom dia. Se você estivesse no início da carreira, o que você faria diferente, Carol? Eu me posicionaria melhor. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Nossa, eu tenho eu fiz um... Que bom que ela respondeu isso. Que a gente fala o tempo inteiro, aí a gente não combina antes, né? Não, eu me posicionaria melhor. Eu acho que, na verdade, ia ser... eu acredito que seria menos trabalhoso, né? Porque eu tenho que estar em vários lugares ao mesmo tempo, então é mais complicado, né? Quando você se posiciona em um único lugar, você estaria ali focando, você consegue fazer
Uma coisa mais focada, eu acredito. Eu tô estudando para isso, viu? Tô estudando Você para gosta isso. mais de trabalhar loteamento ou imóveis de terceiros? O que você gosta mais, Carol? O que você Olhe, quer se especializar daqui para frente? eu agora, ó, nessa quarentena, o que eu acredito muito é que o mercado reprimido aí que tá vai ser para imóveis, casas, porque as pessoas estão dentro do apartamento e estão vendo que, tipo assim, meu apartamento não é arejado, eu preciso de uma área de serviço, eu quero uma varanda. Já tem amigos, uma amiga minha que me ligou, Carol, quando acabar isso, eu quero ir para uma casa. Eu não aguento mais estar aqui no meu apartamento. Então, eu quero me especializar em casas ou apartamentos grandes, sabe? Para eu mostrar todas as vantagens de você estar ali e tal. E eu, assim, como arquiteta, eu gosto, tipo assim, de arrumar aquilo, sabe? De você tirar aquele ângulo, o melhor ângulo que vai encantar o cliente. Eu tô estudando para isso. Eu adoro loteamento, tá? É muito legal mesmo, mas eu acho que o que está por vir são casas, apartamentos de alto padrão mesmo, uma coisa bacana que você vai... Muita gente vai se mudar, muita gente vai se mudar agora, depois dessa quarentena. Eu estou apostando muito nisso. Top. Olavão, eu vou puxar o gancho disso que ela falou, do volume de imóveis que ela vendeu, né? Que para mim me traz uma pergunta que eu preciso muito saber disso. São mais de 230 imóveis no ano. Se você diluir isso no mês, é claro que assim, esses de loteamento provavelmente você deve ter uma equipe que trabalhou te ajudando, ou então em parceria, enfim. Não foram Em 200 e poucas parceria, vendas que você tocou sozinha o ponto a ponto sim. da venda. Mas de qualquer forma, se você diluir isso no mês e somar com os de terceiro que também você transacionou, que não foram poucos, vem a dúvida. Como vender tanto sem deixar de fazer o trabalho que é mais prioritário do agente, que é a prospecção? Porque a gente já se deparou em várias situações nas quais a gente vai conversar com a gente e aí falar, meu, e aí, o que você tem feito, tal, tal, tal. Aí o cara basicamente não está fazendo nada, assim, em termos de novas angariações ou ações de posicionamento, e usa de argumento, e não que seja um argumento inválido, mas sob o mantra de que eu estou tentando finalizar aquela venda. Então o cara acaba se afundando numa negociação específica, em troca de minuta de contrato, em fazer a venda acontecer, e ele deixa totalmente de escanteio a atividade primordial, que são as novas angariações exclusivas e bem precificadas. Então, a pergunta para você, como você se organizou para tocar um volume tão alto de transações ao mesmo tempo que você não perdia o que é importante? Vamos lá. Eu vendi em parceria, isso que eu te falei, 2/3 foi parceria. Então, assim que eu consegui essa exclusividade desse loteamento, eu botei na mão de outras imobiliárias e o pessoal foi vendendo, tá? Então, assim, eu não trabalhei sozinha nesse que foi 211, né? Os outros, eu vendi e eu vou te dizer, é uma coisa que eu tô trabalhando agora na quarentena, que, como eu te falei, eu acredito muito que o mercado agora vão ser casas e apartamentos grandes. Minha carteira tem poucos desses imóveis, né? Justamente porque eu não consegui, durante esse tempo, angariar essas captações. Então, agora, mais do que nunca, eu estou correndo atrás disso, né? É humanamente impossível você conseguir fazer tanta venda e ainda tá angariando. Apesar de que você... Oh, Deus, ele é lindo. Eu tô sendo Apesar de que, atacado aqui, mas fica à vontade, manda bala. a partir do momento que você tá fazendo aquelas vendas, isso atrai muito cliente para você. Por exemplo, eu tenho 2 contratos assinados de 2 loteamentos que estavam para lançar esse ano. Então, assim, ano passado eu tive 1. Esse ano eu teria 2. Com a quarentena, não existe a gente lançar esses loteamentos, né? Não tem como. Então, foi para o ano que vem. E agora eu realmente, assim, e a gente, como foi que a gente conseguiu essas angariações? Vendendo o loteamento que a gente tinha, isso se espalha, as pessoas comentam e você passa a ser conhecido mesmo. Hoje eu estava conversando com a Elisa
Elisa falou, Carol, assim, hoje eu não vou atrás dos compradores ou dos vendedores, né? Eles conhecem meu trabalho e vêm atrás de mim. Então, assim, isso acontece realmente. A partir do momento que você começa, né, a girar rápido, as pessoas vão te conhecendo e passa um momento que as pessoas te procuram. E você não precisa tanto estar batendo na porta. Óbvio que tem alguns produtos que você, poxa, esse eu quero na minha carteira, né? E aí você vai trabalhar ali, falar, olha, tô aqui, olha, poxa, eu fiz isso, eu acho que você podia confiar em mim, eu sou a melhor pessoa para fazer isso. Então, hoje, muito do que eu tenho muito do que eu já vendi, né? As pessoas procuram. E agora eu estou tentando me posicionar, eu tenho procurado muito imóveis, como eu estou te falando, né? De casas e tal, então eu estou trabalhando para isso. Mas realmente é meio que humanamente impossível você fazer tanta venda e ainda tá atrás do cliente. O cliente aí te procura e você vai mostrar seu trabalho. E você já mostra o que você está fazendo. Ô, Carol, hoje você atua sozinha, você tem um time e não sei se você quer falar ou não, mas qual que é o seu plano de comissão hoje na sua agência? Vamos lá. A minha historinha, como eu contei do início, né? Eu sou, além de agente, eu sou broker da Jazz. Né? A agência é minha. Como a Remax não tem um histórico muito bacana em Salvador, é muito difícil você trazer agentes renomados para a agência, né? A gente trouxe agora um bem experiente, mas que ele é muito experiente em lançamento e tal, então ele está se aprimorando na questão do avulso, mas a gente está ainda fazendo esse trabalho. Hoje a gente tem 8 agentes, né? Que a gente está formando e tal. Para eu conseguir atrair essas pessoas, eu tive que trabalhar como agente para mostrar que o modelo Remax vale muito a pena. Quer dizer, eu que nunca fui uma corretora, né? Virei corretora, trabalhando no modelo da Remax e consegui tudo que eu consegui. Tipo assim, a Jazz conseguiu o Cresce J dela em maio. Então, o resultado que eu consegui para ir subir no palco de Las Vegas foi em 7 meses, né? Não foi nem um ano. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. A marca da Remax, ela agrega muito. Porque se eu fosse uma corretora sozinha, sem marca, eu não teria feito nem um décimo do que eu fiz, entendeu? Então, hoje, o Fernando está aqui, tudo isso em 7 meses, foi 7 meses. Foi muito trabalho, eu virei muitas noites, foram assim 15 dias sem dormir, saí 4 horas da manhã, foi porque eu foquei muito, viu? Você precisa ter muito foco e muita força de vontade. Na verdade, esse plano não pode dar errado para mim, né? Tem que dar muito certo. Então, vou te dizer, eu faço de tudo um pouco, de tudo um pouco. Eu falho em algumas coisas, sei que preciso melhorar, por isso que eu tenho estudado muito e estou agradecendo muito esse momento de quarentena, porque a gente consegue, né, estudar muito e conhecer outras agências como vocês fazem, como vocês trabalham. Eu tenho estudado muito para poder me aperfeiçoar. Focar mesmo. Então, hoje, assim, os nossos corretores assim, não performam tanto, mas eu acredito que daqui a um tempinho eles vão estar voando, viu? É esse o nosso plano, né? Eu tenho certeza. Ano passado eu não pude dar muita atenção justamente porque eu tive que correr muito atrás. E esse ano eu quero montar uma equipe bacana. Mas não é fácil. Não é fácil. Inclusive, a partir do momento que você vai para ser corretor, você se dedicar como broker é quase impossível. Então, é bem difícil. Mas estou focada, viu? E vai dar muito certo. Show. Ô, pessoal, quem quiser falar também, pode fazer as perguntas aí, falando com a Carol direto. Tá? De repente a gente não entende muito bem a pergunta. Você não quer fazer a pergunta direto, Ricardo? Bom dia a todos. Bom dia. Bem, Carol, bom dia. Não sei se Tudo você bom? consegue me ver que eu tô...
Peraí, seu Carol, áudio saiu e voltou. Oi. tá me ouvindo agora? Tô sim. Então tá bom, Carol, bom dia. Prazer em falar com Bom você. dia. Prazer todo meu. Diz uma coisa para mim, quando você trabalha as ACMs, eu sei que são pessoas distintas para as quais você apresenta, né? Sim. Você pegou lotes, então pegou casas, pegou imóveis comerciais, né? Então são coisas distintas. Mas existe algum método, alguma fórmula, digamos assim, simplesmente falando, que você usa como um script, um roteiro que você segue para apresentar para pessoas distintas? Ou você é essa pessoa que sente o feeling de cada cliente e usa de cada sensação para apresentar de forma diferente? Ou você tem um script que você segue, por mais que seja diferente, você segue um script, ó, vou usar isso aqui, que isso aqui funciona, e se tiver alguma coisa diferente, eu uso um argumento por cima. Vamos lá, última pergunta. Na verdade, sigo o feeling, né? Você tem que entender a cabeça de cada cliente, né? E a motivação dele estar vendendo aquilo. Então, cada pessoa é um argumento diferente. Uma pessoa pode estar... Ele é um investidor e está vendendo porque ele quer ganhar um lucro em cima daquilo. Você vai ter um argumento, né? Aí você tem uma pessoa que realmente está precisando vender porque se separou. O outro argumento para vender aquilo, né? Aí aqui eu vou citar um exemplo. Eu peguei a gestão, que foi até uma referência de uma Remax do Rio. A gente está com a gestão da sede da Odebrecht, aqui em Salvador. Para apresentar isso, foi para um grupo de empresários, né? E aí eu fiz uma CM bem bacana, coloquei a planta da sede, mostrei o mercado inteiro de Salvador, como era, como não era. Então, assim, não tem como você fazer, como eu não sou assim, não tenho um público específico, cada um eu tenho que sentir qual o perfil daquele cliente e criar argumentos em cima do pensamento dele, né? Eu não tenho como criar um argumento para um grande empresário e para uma mãe de família que precisa vender a casa dele, entendeu? Lógico que tem argumentos que o preço é esse porque o mercado é assim e tal, não sei o quê, mas para você defender isso, você tem que entender o perfil de cada um. Não tem jeito. E sempre se colocar no lugar do cliente. Você tem que entender, né? Você tem que ver o porquê ele está querendo vender. Vender um imóvel não é uma decisão fácil, nunca, né? Muitas vezes pode ser que ele quer um upgrade, aí é maravilhoso você estar ali com aquela alegria. Às vezes é porque a pessoa realmente precisa vender aquilo. Então, você tem que tomar muito cuidado como você vai jogar as palavras, né? Para poder não ofender aquela pessoa. Mas você sempre tem que, primeiro de tudo, se colocar no lugar do cliente. Até quando você fala com o incorporador, você vai ter que vender esse lote, ele na viabilidade dele, o preço tinha que ser isso. Você fala assim, o mercado não vai absorver isso. O mercado é isso. E você mostra, tem esse seu concorrente, esse. Então você tem que entender a cabeça que está por trás daquilo ali, entendeu? Não tem jeito. Cada um você tem que ter uma linha diferente. Carol. Fernando, só posso complementar a pergunta? Pode. Me permite? Aproveitando que o Danilo comentou agora há pouco de várias gestões, tudo assim, como é que a Carol, ao apresentar as ACMs e trabalhar as administrações que ela pega de cada imóvel, como é que ela lida diariamente com cada perfil diferente? Como é que ela trabalha cada perfil diferente? Por exemplo, ela pega um imóvel comercial, ela pega um residencial, como é que ela trabalha diariamente isso daí? De formas diferentes, mas como é que ela trabalha isso daí? Você fala a gestão, né? A gente ainda não... Eu tô tentando implantar a administração de imóvel. É a gestão. A gestão. Cada cliente, assim, quando Eu usei o termo errado, cara. Me desculpa, eu usei o termo errado, tá? Tá. Cada cliente, ele tem... Você entende, né? Cada um tem sua necessidade. Então, por exemplo, os grandes empresários, eu não preciso estar dando, assim... Eu tenho... De 15 em 15 dias eu dou um feedback, sabe? A gente tem reuniões com toda a equipe e tal deles para explicar mais ou menos as estratégias que está usando de marketing, o que veio. Não é a casa de Marco, lá de Guarajuba, que é um italiano. Ele está
ansioso, ele precisa vender a casa. Então, toda semana eu tenho que ligar para ele. Como é que você tá, Marco? Agora na quarentena, na Itália tá um absurdo lá, né? Então, eu ligo, como é que você tá de saúde? E aí, olha, tá difícil aqui também, não tá... Mas, ó, vamos... a gente vai lá fazer o tour virtual. Então, semanalmente, eu ligo para esses mais sensíveis, né? Que é esse pessoal mais, assim... E os grandes empresários, até por ter mais... Já tem uma noção do mercado e sabe exatamente... que a gente tem alguns momentos que a gente precisa esperar um pouco para ver o que vai acontecer no mercado, né? Então, você fala, ó, a gente vai dar aqui uns 15 dias para ver como vai ser essa movimentação e aí eu te dou um feedback de tudo que a gente fez e tal. Então, cada um você vai trabalhando e entendendo que talvez até se você ficar toda semana dando um feedback para um cara desse, cara vai falar, que mulher chata, velho, me liga todo dia para falar a mesma coisa. Então, eu tenho esse feeling, né? Eu gosto muito de sempre me colocar no lugar do cliente para entender, eu no lugar dele, o que é que eu gostaria. Quando eu estava vendendo minha casa, eu queria que o cara me falasse, toda vez que tivesse uma visita, me dissesse que o cliente falou da minha casa. Né? Então, é diferente. Já um empresário desse, se eu for ligar para todo cliente que me faz uma proposta indecente pelo lote dele, ele vai ficar chateado. Né? Então, assim, a gente vai juntando e dá um feedback, dá tipo um relatório. Cada um tem o seu... Não é fácil não, viu? Você tá lidando com clientes bem diferentes, mas é gostoso, é muito legal. Carol, Fábio, Max Chavante. Oi, Fábio. Carol, eu vejo que no modelo, nos seus projetos de lotes, de lançamentos, tanto também de terceiro, como você falou, avulso, eu vejo que você é uma pessoa de tete-a-tete, relacionamento, dá para ver assim a sua gana aí olho no olho, né? Eu queria saber de você, o que você tem feito de diferente nessa época de quarentena? Qual tem sido mesmo assim as suas ferramentas que você fala assim, parti para esse lado aqui e eu mantive a minha produtividade? Se disser, manter a produtividade é bem difícil, né? O que a gente estava produzindo estava para fechar, o pessoal deu uma esfriada. Agora, o que é que eu identifiquei? O mercado, logo após a quarentena, vai estar atrás de imóveis, casas e tal. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me posicionando dentro desse mercado, estou indo mais focada nisso. Então, eu tenho me relacionado aqui, entro na internet, no Maps, e olho as casas que eu posso angariar, que eu posso vir a pegar, a captar, e já estou fazendo um estudo de mercado que eu já quero entrar em contato com o cliente, para poder mostrar, olha, o mercado como está e tal, seu imóvel como pode trabalhar. Tem um terreno aqui de frente à minha casa, que o cara mora em São Paulo, eu já descobri que ele mora em São Paulo, então não tem como ele trabalhar longe e tal. Eu estou fazendo um trabalho para entrar em contato com ele e falar assim, eu sou a melhor pessoa para poder você trabalhar para vender isso, né? Então, a gente, engraçado, agora na quarentena eu tenho recebido muitas referências da Remax em Portugal, de gente que tem imóvel aqui, está precisando vender. Então, assim, a gente tem 3 captações para fazer aqui pertinho da minha casa também. Então, a gente já está fazendo essas ACMs e tudo para poder estar trabalhando com esse pessoal. É relacionamento, você entrar em contato com as pessoas, né? Eu tenho procurado o pessoal, tanto que eu já me relacionei, né? Que eu já fiz outras transações para saber, olha, como é que você tá? Porque as pessoas vão lembrar de você, né? Eu falo, eu tô aqui, aí o pessoal sempre pergunta, faz essa pergunta, como é que você tá fazendo e tal? Eu falo, eu tô estudando aqui, eu falo mesmo, eu vou pegar essas casas todas aqui, da frente, aqui na frente do meu condomínio tem um loteamento de casas, né? Aí a gente fez assim, a gente vai pegar tudo isso aqui. Aí eu quero focar também em umas casas lá na Pituba, tem uma cliente que aí essa daí é 2 vezes por semana. Eu quero pegar a casa dela. E aí eu mando mensagem para ela é uma senhora, então por conta da quarentena ela está mais reclusa, mas eu já fiz
um trabalho ACM, o plano de marketing, eu mostro para ele como é que você tá e tal. Não vou conversar com meus filhos, vai todo dia, eu tô conversando e tal. Ela já me manda mensagem todo dia de bom dia, de feliz Páscoa, aquela coisa. Tá ali o tempo inteiro rodando, entendeu? Eu te dizer, você sai de carro não tem quase ninguém, você vê uma placa, você fala, essa casa eu quero pegar. Aí você já pega a placa, já faz todo um estudo antes de ligar, né? E começa. Como é que você tá? Como é que você não tá? Agora eu tô fazendo, olha, fiz uns... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Fiz uns álcoolzinho aqui. Vou distribuir aqui pela vizinhança inteira. Ninguém vai... Ontem teve um encontro aqui com a minha família, eu distribuí para todo mundo ficou, adorei isso e tal, não sei o quê, todo mundo está procurando alguma coisa, então todo mundo vai ficar olhando ali e não vai esquecer de mim, entendeu? Tem que ser lembrada. Daqui a pouco vou distribuir aqui na vizinhança um pouquinho de álcool com o meu contato e todo mundo vai estar sabendo que eu tô na ativa. Você não pode se fazer esquecer. As pessoas têm que saber, você vê, nas minhas redes sociais eu tô lá, eu boto máscara, vou lá no escritório, mostro, tô na ativa, tomando todos os cuidados, mas estou trabalhando. As pessoas têm que saber que você está trabalhando, né? Não pode, senão as pessoas vão falar, não, eu não vou nem perturbar a Carol deve estar lá cheia de medo, sem querer sair de casa e tal. Não, semana passada eu fui visitar uma obra, o cliente me ligou que daqui a 30, 40 dias o imóvel dele vai estar pronto. Se eu gostaria de trabalhar o imóvel dele, eu falei, com certeza. Eu falei, posso ir lá? Ele fez, pode, a obra está funcionando, porque obras que não são habitadas, elas continuam, né? Eu fui na obra de máscara, tirei várias fotos, já vou fazer um estudo bacana. Aí o bacana é como você tem um tempo maior para se dedicar a isso, você faz um trabalho muito legal. Eu quero fazer, tipo, o plano de marketing que eu quero mostrar para esse cliente, eu quero fazer uma coisa bem legal, entendeu? Então, eu estou trabalhando em cima disso também. Outra coisa, a gente tem uns lotes grandes que a ideia é vender para incorporadores, né? Então, a gente já está simulando um produto que ele pode lançar ali, quanto ele vai ter de VGV e tal, para facilitar o trabalho dele, entendeu? Para eu apresentar, eu falo, esse lote aqui você pode ter esse lucro e a hora de comprar é agora, porque agora o preço está mais baixo por conta dessa pandemia, e daqui a pouco, quando isso passar, não vai ser mais assim. Então, você tem que mostrar para o seu cliente a oportunidade. É o que eu estou correndo atrás. Não é fácil não, mas estamos aí, viu? Aqui na Chavante, a gente costuma dizer o seguinte, que quando os outros corretores, as outras imobiliárias passam e vê uma placa sua, eles têm que ficar felizes, falar, pô, a Carol, com a Carol dá para fazer negócio, certeza, ela é honesta. A ideia é que você seja conhecido a ponto das pessoas quererem fazer negócio com você, né? É isso aí. Deixa eu aproveitar a deixa da pergunta do Ricardo. Na sua concepção, a ACM é uma ferramenta para chegar no preço do imóvel ou uma ferramenta para você mostrar para o proprietário o preço que você já sabia qual era? Assim, tem situações e situações, tá? A grande maioria é para poder provar ao proprietário que é aquele preço, né? A gente já tem uma ideia do preço. Você vai lá, você sabe, isso aqui vale tanto. Teve um cliente no imóvel que ele queria, na verdade, ele queria resolver a vida dele. Ele quer se aposentar, quer vender o imóvel dele por 2,5 milhões e resolver a coisa. Aí eu fui lá e tal, conheci a mulher, os filhos, os netos, ele é um fofo. Aí eu saí de lá, eu falei, na hora de apresentar, eu falei, olha, eu acho que ele não vai gostar muito do que eu vou dizer, né? Mas, paciência, o imóvel dele vale 900 mil. E aí eu mostrei para ele, eu falei, olha, não tem como uma pessoa ver aqui, uma casa, uma quadra da sua, tá 800 e tá muito melhor que a sua. Expliquei para ele, eu falei, olha, então se o senhor pode esperar, espere mais um pouco, porque se é para resolver o seu problema, não vai ser agora, porque não vale quanto você acha. Porque ele gastou uma fortuna, ele botou o piso não sei como, botou tudo marmoglés e botou... Assim, nem todo mundo paga. Na sua concepção, a ACM é uma ferramenta para trazer o proprietário para o preço real, né? Não para você chegar à conclusão do preço. Exatamente.
E às vezes nós, como profissionais, a gente não consegue ajudar o proprietário. Às vezes ele quer uma coisa que está fora do seu alcance, é melhor você educadamente negar, né? Exatamente. Eu vou te dizer um caso. Ele era apartamento de um amigo meu. Ele já tinha um imóvel que ele queria comprar, então ele precisava vender o apartamento dele por 1,5 milhão. Aí eu fui mostrar, eu cheguei lá, primeiro que ele fez uma reforma que não valorizou o apartamento dele, então assim, por mais que tipo assim, porque tem alguns casos que você fala assim, poxa, o apartamento tá tão bacana que a gente pode trabalhar um pouquinho acima, que mesmo assim o dele não tinha jeito. E aí eu mostrei para ele, eu falei, olha, fiz o ACM, mostrei, seu apartamento vale 1,200, não tem como você vender por 1,500. Ah, Carol, mas eu preciso de 1.500 para comprar o de lá. Eu falei, ó, então não venda. Ou você já procure, na verdade, você vai muito mais para dar um conselho para a pessoa, né? E mostrar que você pode ajudar. Um amigo meu, quando ligou para ele, fez, poxa, você quer que eu insista com ela para pegar? Ele fez, não, ela tem razão, não adianta. Eu vou colocar vou queimar meu imóvel, vou ficar expondo meu imóvel, não vou conseguir vender, sabe? Eu tenho certeza que quando ele pensar em vender realmente, porque assim, uma pessoa que tem um preço na cabeça, que só quer aquilo pelo imóvel, ele não precisa vender. Porque se ele precisar vender, ele vai ter que vender pelo preço que vão comprar, né? Então assim, eu tenho certeza que quando ele precisar realmente vender o imóvel dele, ele vai lembrar, não, Carol sabe o preço certo. Perfeito, somos consultores. Então, Outra dúvida que o Adilson colocou aqui, que é bem legal, nessa maneira aí, por exemplo, em 2019, que você vendeu centenas de imóvel, como que você trabalha com a parte do comprador? O que significa para você e quais as ferramentas, como você lida com a parte que quer comprar? O comprador, eu acho assim, quando você faz um trabalho de captação bacana, o comprador vem, né? Pode ser via outra imobiliária ou diretamente a você. Quando eles vêm, assim, para mim é uma satisfação enorme ajudar ele a realizar um sonho, né? Ou que tem um momento mais bacana do que você comprar um imóvel? Não tem. Isso é muito legal. Então, eu adoro. Eu adoro. Eu nunca fui... Um desafio que eu tive realmente, quando eu fiz assim, não, eu vou entrar para a Remax. Mas eu falei, gente, eu não sei vender nada, eu vou vender... Eu não sei, eu nunca fui comercial. Mas aí eu entendi que na Remax você não está vendendo, você está ajudando as pessoas, né? Você está aconselhando elas, você está ajudando ela a realizar um sonho ou a resolver um problema, né? Às vezes você pode não estar resolvendo naquele momento que você realmente gostaria de pegar aquela captação para você, mas você está dando a ela um conselho que daqui a um tempo ela vai lembrar de você, né? É bem trabalhoso, mas os compradores eu adoro. Mas eu vou te dizer, quando vem assim, Carol, eu quero um imóvel, não sei como, eu sou um pouco resistente a pegar o cliente comprador. Eu prefiro o cliente vendedor, o dono do imóvel. Para mim como é o modelo, né? Você prefere achar comprador para os seus imóveis do que achar imóveis para compradores? Exatamente. Exatamente, porque é uma saga. E você pegar uma pessoa, cara, eu quero um imóvel assim, você rodar a cidade inteira, né? É bem complicado. Então, assim, por isso que eu me identifico, na verdade, assim, eu sou apaixonada pelo modelo Remax. Eu acho que é Carol, fantástico. Vou aproveitar e te rodar uma outra pergunta, num outro tema, saindo um pouco do atendimento a cliente comprador e voltando para o nosso modelo, né? Com relação aos feedbacks semanais, como que você lida com proprietários que os feedbacks já vêm mostrando que a gente precisa fazer ajuste, você não tem um ajuste contratual estabelecido e ele ainda mantém aquela leitura de, não, então a gente vai sentindo, vai esperando, etc. Quase como se não precisasse vender mesmo. Você obedece o cliente, você cancela a gestão, você deixa rolar, você continua na água mole e pedra dura. O que você recomenda? Vou te dizer, eu tenho uma prática de fazer um relatório. Depois de 45 dias de gestão, eu faço um relatório de todas as atividades que eu fiz, né? Os feedbacks que teve das visitas. Então, inclusive, eu peguei um modelinho que foi apresentado até numa convenção pelo Nuno Gomes, que ele mostrava o diferencial que ele fazia e tal. Então, tem
eu falo relatório de atividades e tudo que eu disse a ele que eu faria do plano de marketing, eu mostro a ele o que eu fiz e o que a gente precisa fazer, que geralmente é reduzir o preço. E geralmente quando todas as vezes que eu apresentei esse relatório, eles aceitam diminuir um pouco o preço. Às vezes não no preço que eu gostaria, mas a gente vai diminuindo, porque ele vê que eu estou trabalhando, entendeu? Então, eu gosto muito de fazer. E assim, quando faz esse relatório, aí é que eles ficam fãs mesmo, sabe? Falar, rapaz, eu nunca recebi um negócio desse. Como ela é detalhista, né? Olha tudo que ela realmente fez. O que eu não fiz, eu boto não fiz. O que eu fiz, entendeu? Então, é bem legal. Legal, Carol. Eu vi que subiu uma pergunta, como foi que eu vendi 200 lotes em 2 horas? Eu vou te dizer, a gente fez um trabalho de parceria, né? 3 meses antes do lançamento, a gente foi em mais de 10 imobiliárias locais. A gente identificou as melhores imobiliárias. A gente fez parceria firme mesmo com 5 delas, que foi com quem a gente teve mais empatia, né? O pessoal e tal. E a gente trouxe elas para o nosso lado. Então, a gente mostrou, a gente dividiu com elas qual seria a estratégia de divulgação, de como a gente faria isso. Mostrou, assim, deu um direcionamento de como conquistar o cliente. Por assim, ó, esse cliente é assim, 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 é um perfil tal. Então, a gente trabalhou em parceria. Porque, realmente, você vender 200 lotes em 2 horas é humanamente impossível sozinha. Uma vez que você tem um imóvel no preço correto e com a gestão assinada junto ao proprietário, necessariamente você vai ganhar a comissão. Se você tem o produto, mas não tem relacionamento com o proprietário e está no mercado aberto, é uma briga de foice. Pode ser que você ganhe, depende de uma variável que não está no seu controle, que é a sorte. Não, e quando você tem muitos imóveis, tipo assim, 200 lotes, você deixar ele dissipado em várias, você precisa concentrar na mão de uma pessoa, é muito mais efetivo. Porque é isso que a gente precisa mostrar ao cliente. Para ele é muito mais vantajoso, ele tem um controle muito maior, entendeu? Então, assim, você está trabalhando em equipe, porque você vai ter várias pessoas trabalhando com você, mas você está dizendo exatamente qual o melhor direcionamento. Então, assim, não era uma coisa... Cada um fazia do seu jeito, né? Todo mundo junto, a gente chegava num consenso e mostrava qual era a melhor forma. Então, assim, no dia que a gente abriu para as vendas, eu cheguei 5h30 da manhã no stand, já tinha fila das pessoas esperando. Então, assim, foi um trabalho de 3 meses anterior, junto com imobiliárias e tal. Então, assim, 2 horas foi quando abriu as vendas. Mas isso já estava sendo divulgado há um tempo, né? A gente abre a divulgação 1 mês. E antes de 1 mês, a gente tem que fazer esse trabalho com os parceiros. É bem bacana, viu? E, Carol, até contextualizando para o Adilson, mas para todos, o que isso significa na minha cabeça dentro do nosso modelo e do que o Paulo de Vilhena repete sobre o alvo de produtividade do agente, no final das contas, isso é terceirizar, é delegar aquilo que é menos importante, né? Então, quando a Carol, o principal trabalho aí foi um trabalho de relacionamento e um trabalho técnico para conseguir essa gestão, para conseguir essa exclusividade de um bom loteamento, jogar tudo no preço, etc. Depois, a parte que é menos produtiva no trabalho do agente Remax, que é o atendimento do comprador, ela não vai deixar de ser feita. Mas se ela pudesse ser feita por outros, melhor. Se ela pudesse ser delegada, melhor. Então, o que a Jess fez nesse caso foi delegar, terceirizar a atividade, que é fundamental, mas ela é menos produtiva, para continuar o foco em... Eu tenho certeza que nesse meio tempo, Carol, quando o dono da incorporação tinha pepino para resolver, era para você que ele ligava, e não para as imobiliárias parceiras. Então, ela continuou tete-a-tete com o proprietário o tempo inteiro, e a parte de atendimento de comprador foi terceirizada, delegada, que é menos... Toda a estratégia de vendas... Toda a estratégia de vendas, a gente interferiu. A gente falou, olha, para atingir esse público é assim, é você identificar quem é o comprador. E isso eu acho que é o mais bacana de você fazer uma gestão do imóvel. Você identifica, né? Quando você vai captar um imóvel, você conversa com o proprietário para entender o perfil dele, que o provável comprador tem um perfil
próximo, parecido com o dele. E você identificar onde estão essas pessoas. Então, quando você pega, que seja a captação de um loteamento inteiro, você tem que identificar quem são esses compradores. E daí atrás, onde eles estão, né? Se você não tem na sua carteira esses clientes, você vai atrás de parceiros que você sabe que tem e vai mostrar aos parceiros, essa é a melhor opção para o seu cliente. E você vai explicar para o seu cliente que é assim, assada, você direciona. Isso realmente é um trabalho de captação, entendeu? Assim, é um trabalho diferenciado, é uma coisa bem bacana. E não é tipo, você pensar, foi vendido em 2 horas, mas foi muito trabalho. Não foi de repente 2 horas apareceu. Você tem um trabalho para você chegar a esse resultado, né? Um trabalho anterior, de estratégia, de tudo. Carol, aproveitando essa explicação e voltando um pouquinho para o modelo, quão importante para você é a primeira visita, né? Porque pelo que eu entendi, você não pula etapas, né, Carol? Você segue o modelo, enfim, segue o modelo à risca e tudo mais. Então, o quão importante para você é a primeira visita dentro do que você faz, né? E quantos nãos você recebe, Carol? E como você lida com eles? Eu recebo muitos não são poucos não, tá? Primeiro que eu acho a primeira visita mais importante de todas, que é quando realmente você vai criar empatia com o cliente, vai entender a motivação dele para aquilo, né? E aí é ali que você vai pensar a estratégia que você vai fazer para conquistá-lo, né? Agora eu vou te dizer, muitas vezes o não que eu recebo é porque o cliente realmente não precisa vender. Né? Muita gente, Carol, vamos falar, Carol, ela tem um trabalho diferenciado, ela vai fazer uma estratégia bacana e vai conseguir vender no preço que eu quero. Não é assim. Então eu mostro para ele a realidade do mercado, porque não sou eu que boto preço no imóvel dele, né? É o mercado. O que eu mostro para ele, eu provo para ele que o preço é aquele. E muitas vezes a gente vira amigo, né? Ele entende por que é aquilo e fala, Carol, realmente não dá. Teve um médico que foi uma indicação de uma Remax, inclusive, da Remax Ace, me passou um médico que tinha um apartamento para vender, e aí eu fui apresentar para ele, fui lá, conheci ele, super, super simpático, ele fantástico. E ele tem um imóvel e estava precisando vender. Precisando não, ele queria vender porque ele já tinha se separado, comprou um para ex-mulher e mora em outro e ia vender aquele imóvel. Aí eu fui, só que ele tem um preço na cabeça dele, né? Eu fui lá, mostrei para ele, fiz o estudo de mercado e tal. Ele na minha frente, ele fez, Carol, vou te dizer uma coisa, nunca recebi um trabalho desse, isso aqui é fantástico. É como um médico. Ele é urologista. Ele fez, eu sou médico urologista, então se você tem algum problema, você tem que ser específico. E eu tô vendo que você vai ser minha especialista em imóveis, né? Tudo que eu for fazer com meus imóveis agora, eu vou conversar com você. Pegou meu estudo de mercado e disse assim, isso aqui vai ficar aqui no meu escritório, botou do lado, mas por enquanto esse preço para mim não dá. Eu falei, então tire. O imóvel dele tava 500 pessoas divulgando, né? Aquela coisa horrorosa no meio da internet. Eu falei, então tire, você tá banalizando o seu imóvel, você tá desgastando, você nunca vai conseguir vender ele assim. E quando você realmente precisar vender, você vai ter que botar o preço lá embaixo, porque as pessoas vão... Quem olha aqui na internet acha que tem algum problema com esse imóvel. E aí ele fez assim, você tem toda a razão. Olhe para aqui, ele me mostrou a lista dele, ele tinha mais de 15 corretores. 15 corretores trabalhando no imóvel dele. Ele fez assim, não, eu já vou mandar minha secretária ligar para todos e mandar tirar. E você vai me dizer o melhor momento para poder eu vender meu imóvel. Então, aí ele aplica em ações também, ele me manda mensagem falando da ação do Bradesco, da ação do não sei o que, ele disse que vai me ajudar que eu vou ajudar ele nos imóveis e ele vai me ajudar a entrar no mercado de ações. E a gente se fala assim, não, eu recebi um não, ele não aceitou, né? O preço que eu botei no imóvel, mas não vale a pena eu pegar no preço que ele quer. Eu vou ter um trabalho, ele vai me achar uma péssima corretora. Então, às vezes, mas assim, eu tenho certeza que ele, quando tiver um amigo, ele vai me indicar, entendeu? Como teve uma também que não aceitou o preço, mas me indicou 2 amigos dela.
e eu vendi um dos imóveis do amigo dela. Então, assim, muitas vezes você pode estar ali, pode ficar meio frustrado por ter recebido um não, mas se você fizer um trabalho bacana, ele vai te indicar para outras pessoas e você vai conseguir encontrar realmente alguém que precisa vender. Porque eu acho que, assim, para a gente fazer uma gestão bacana, você não precisa ter muitos. Você tem que ter os imóveis certos, das pessoas que realmente precisam vender, para você conseguir trabalhar ele da melhor forma possível. Carol, é muito interessante essa visão sua sobre a indicação de mesmo quem não topa, né? Eu tenho algumas proprietárias que elas não assinaram, queriam que eu trabalhasse no preço delas, por muito pouco não entrou no meu preço, eu teimei, não vou trabalhar, mas elas curtem meus posts no Face, comentam para as amigas verem, então, tipo, virou amigo mesmo. Vira e indica, viu? Vou te dizer, já recebi indicações de clientes que não aceitaram o preço, mas entendem. Eles entendem mesmo. E, tipo assim, o que eu faço é aconselhar, ó, esse preço você não vai conseguir vender. Então, tira agora, dá um tempo. Se você pode esperar, espera mais um pouco. Não tem como, não adianta você colocar, você só vai queimar realmente seu imóvel. E eles têm consciência. Eu vou te dizer, geralmente, os clientes que valorizam o trabalho da Remax são clientes que têm um conhecimento, têm uma instrução. Então, eles entendem realmente que o trabalho que a gente faz é um trabalho diferenciado. E que eles precisam respeitar o momento realmente de vender. Se eles não podem chegar naquele preço por qualquer motivo, é porque eles realmente não precisam vender agora e podem esperar mais um pouco. É uma opção deles. Carol, bom dia. José. Bom dia. Carol, eu tenho uma pergunta. Tem, na realidade, enumerei aqui, na realidade, 4 perguntas. Mas eu não vou desgastar tanto com as perguntas, vou fazer só 2 aqui. Nas suas parcerias, você faz com outras imobiliárias, sim, você oferece os seus produtos que você tem para eles. Sim. Eles também exigem uma contrapartida? Eles também querem que você aceite o produto deles para venda? Não obrigatoriamente. Por exemplo, eu tenho uma casa em Guarajuba, que eu fiz um trabalho de marketing bacana, né? Aqueles folders, eu fiz ficha técnica, eu fiz um vídeo, passo para eles. Já teve umas que divulgaram nas redes sociais o nosso folder direitinho. Eles oferecem, mas eles não me pedem contrapartida, não. Agora sim, eu procuro imobiliárias pequenas, né? Talvez, tipo, para eu fazer isso com uma Lopes, uma BR Brokers, eles não vão aceitar. Mas as pequenas imobiliárias, que são praticamente corretores autônomos, que têm uma pequena equipe, eles gostam, porque o nosso trabalho é diferenciado. Eles não vão ter o trabalho de fazer aquelas fotos bacanas, aquelas coisas todas para apresentar. E vou te dizer, o que a gente oferece para eles de comissão é muito bom. Poxa, metade é 3%, né? É muito bom. Agora, a segunda pergunta é assim, quais foram os motivos para a Remax sofrer um desgaste na região? Eu estou vendo que você tem um esforço de recuperação da Remax na região. Lá no passado, o que aconteceu? Quem que atropelou todo o modelo? O que foi? Foi uma das primeiras, se não foi a primeira, foi uma das primeiras cidades que abriu aqui no Brasil a Remax. E a Remax não seguia o modelo. Antes, logo quando chegou no Brasil, ela não seguia o modelo. Então, eles abriram uma imobiliária tradicional com a marca Remax e chamava os corretores, sendo que, pelo histórico, eles não aceitam pagar os royalties porque não acham que não agrega nada a marca. Porque você só paga para poder estar. É como se ele tivesse. Para eles é melhor ir para uma Lopes ou para uma. Entendeu? Os corretores preferem estar em outras imobiliárias do que na Remax. Eles não entendem o modelo que hoje a gente está implantando. Antes, a Remax não trabalhava dentro do modelo. Entendi. Ok. Entendeu? Obrigado. Nada, à disposição. Carol, deu um mini silêncio aí, eu acho que as pessoas devem estar pensando na próxima pergunta, eu vou aproveitar o gancho para fazer uma. Até sobre esse assunto que você estava falando sobre o não das pessoas, né? E
demora um pouco, às vezes, para o profissional entender que os nãos, as rejeições, elas não são pessoais. As rejeições, elas têm motivos dentro da cabeça de cada um, não tem a ver com a gente enquanto pessoa. Elas podem ter a ver com o nosso comportamento, mas elas não são pessoais, né? E a gente sempre aqui atribui o remorso das pessoas aos nãos ou ao fato dela não entender que o relacionamento dela é melhor, é mais importante do que a transação. Então, ele fica com remorso, ele fica com preocupação de perder um negócio a um cliente, porque ele não quer perder o dinheiro e ele não entende que o mais importante é não perder a amizade, o relacionamento de longo prazo, não perder aquilo que é mais importante para outra pessoa. Ou também a gente fala que a grande parte do motivo é porque a pessoa tem pouco cliente, né? Então, se preocupe em perder um cliente ou dois, quem não fala com 10 por minuto. Se o cara fala com uma infinidade de clientes, ele não tem tempo para ficar lamentando. Porque o tempo que ele chora é o tempo que ele liga outras 2 vezes. Que ele liga pra... É isso aí. A gente sempre reitera nisso. Mas aí a minha pergunta é assim, se você sente hoje, já rodando o modelo há um tempo e já tendo conquistado um ótimo resultado, que está ficando mais fácil, sabe? Você sente que você hoje toma menos nãos, ou não? Tipo, as dificuldades são as mesmas, mas quem mudou foi a Carol. Porque, assim, essa questão da pessoa não poder desistir é muito fundamental. E a minha pergunta para ti é, hoje, você sente que é mais fácil? Ou só é mais difícil e quem melhorou foi você? Entende? Vou te dizer, não acho que é mais fácil, não. Mas a gente entende que, por exemplo, você receber um não quer dizer que o seu trabalho é ruim. Ou você fala, poxa, aquela pessoa não gostou de mim. Muito pelo contrário. Tudo que eu estava falando, às vezes um não, você receber um não ali, mas você vai ter depois, você vai colher uns frutos muito melhor, entendeu? Eu achei super, assim, os feedbacks que eu tive nos nãos, teve uma cliente que ela estava querendo vender o apartamento dela para construir uma casa em Busca-Vida, um lugar de praia e tal. E aí eu mostrei para ela o preço, que era o apartamento, que não era o que ela fez, Carol, eu vou perder muito. Eu falei, então, dê um tempo, mas você não vale a pena você colocar. E aí, depois eu soube por outra pessoa, ela indicou mais 3 clientes. Desses 3, eu consegui a gestão de um deles. E tive feedback, ela falou, Carol, é o máximo, ela é fantástica, ela te dá uma visão muito legal e tal. Então, assim, o mais importante não é você receber o sim ou não, é você se apresentar para o mercado, mostrar como é seu trabalho, porque você pode receber um não agora, mas tenha certeza que quando realmente ela precisar vender ou tiver alguém, ela não vai esquecer de você. Porque você mostrou para ela realmente a realidade. E porque você está lá muito mais para aconselhar, para dizer o que é melhor para ela fazer com o imóvel dela, do que o que é para fazer, o que é melhor para você, como corretor, né? Lógico que, por mim, eu botava o preço lá em cima, eu ganho um percentual, entendeu? Mas não é isso, não adianta. A gente está muito mais para ajudar mesmo, para aconselhar, dizer como é o mercado, e com o tempo as pessoas vão entendendo que você tem um diferencial e que, assim, antes de vender ou alugar ou fazer qualquer coisa, ele vai querer ver sua visão daquilo. Então, você vai ter a oportunidade de mostrar seu trabalho para poder escolher. Quando um cliente fala, por esse preço eu vendo sozinho, então vá, pode vender, não tem problema, bote. E veja, mande para todos os seus amigos, veja, se você não conseguir vender sozinho, você me passa. Tem agora na quarentena, um cliente que trabalhou comigo um tempo, viu que eu entrei na Remax e tal, ele curte meus posts e tal, ele está querendo vender uma casa em Praia do Forte. E aí ele entrou em contato, Carol, eu queria que você vendesse e tal, ele achou que eu ia pegar o imóvel dele e colocar. Eu falei, eu vou te apresentar o nosso trabalho, é muito bacana e tal. Ele está num preço fantástico, ele está divulgando o imóvel dele no preço, sabe? Só que eu falei, mas não é isso, as fotos estão horrorosas, sabe? Ele tá só na OLX. Para mim, a OLX tem muito... Aqui em Salvador tem essa cultura, é muito para bolacha quebrada, não é? Então, as pessoas que procuram um imóvel bacana não vai procurar lá. Então, assim, eu já falei a ele, o que vai vender seu imóvel são as estratégias que a gente vai criar.
E aí a gente vai mostrar tudo o que a Remax faz, o que a gente faz para vender o imóvel dele. E tenho certeza que, tipo, ele vai me indicar para várias pessoas. Ele vai aceitar o preço, na verdade ele já aceitou, mas eu tinha certeza que mesmo que ele não aceitasse, ele dá valor ao trabalho, entendeu? Então é muito mais. Quando você vai para um cliente apresentar o seu trabalho, eu acho que você não tem que estar na expectativa. Lógico que você fica, né? Poxa, eu quero muito pegar esse imóvel. Mas é mostrar o seu trabalho, porque você vai colher os frutos. Ali você está plantando. Você está plantando para no futuro, se não for naquele momento, o futuro ele vai voltar. Então eu não fico triste com o não. Tem reuniões que eu já sei que eu vou receber o não, mas eu vou ali animada. Carol, é muito verdade isso, né? Nossa, várias reuniões que a gente já vai pro não, mas vai sorrindo, vai agradecendo, termina feliz para poder manter aquela vibe da hora e vive em Tereza. Não, e eu saio agradecendo. Eu falo, olha, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz em poder ajudar você de alguma forma. Como eu posso te ajudar, mas assim, né? Deixa eu dizer, eu acho tão desafiador, eu acho tão bacana. E eu acho que é nessa hora que você mostra realmente o seu trabalho. Por mais que você recebeu um não ali depois. Vou te dizer, essa captação do italiano, eu apresentei para ele o preço, ele não aceitou. Ele não aceitou e disse não. Eu falei, infelizmente não dá para trabalhar e tal. 3 meses depois ele me procurou. 3 meses depois ele me mandou um WhatsApp, Carol, você ainda tem interesse em trabalhar meu imóvel? Eu falei, Marco, eu tenho, claro que eu tenho. Agora a gente tem que chegar no preço. Ele fez, ok, vamos trabalhar no preço. Então, ele realmente, eu acho que ele disse não para ver se eu cedia, né? Mas 3 meses depois ele ligou. Ligou e a gente está trabalhando o imóvel dele aí de uma forma bem bacana. Carol. Então, oi. José, novamente. Para você. Na ACM, que você apresenta aos clientes proprietários, você menciona as certidões IPTU, as certidões do proprietário, tipo Receita Federal. Quando você apresenta, ele se sente invadido na sua privacidade ou não? Qual é o clima que você percebe no proprietário? Eu peço a ele a documentação. Antes de fazer a ACM, eu peço. Eu não assim, tem uma cliente agora que está na Itália e ela disse que não tinha o IPTU dela. Então, eu vou correr atrás e vou pegar, mas com ela sabendo que eu vou fazer isso. Geralmente, eu não pego as informações sem avisar ele que eu vou fazer isso. Eu assisti uma aula de vocês, alguém da Chavante apresentando que vocês já pegam, né? Já mostram tudo, já mostra que você tem essas informações, que é um diferencial e tal. Aqui em Salvador, eu não faço isso, não. Eu peço a eles, e eles geralmente passam. Assim, eu preciso fazer um estudo, e para isso você precisa me passar tais e tais informações. Eles me passam e eu faço com as informações que eles me passaram. Entendi. Agora, mais interessante. Desculpa, José. É interessante porque às vezes é uma questão de expectativa, né? De avisar o que vai acontecer. Avisar, é isso que eu vou fazer por você, tal, porque a pessoa não é pega de surpresa ali na hora da apresentação da CM. Ele vê aquela, deixa minha vida, o que você está fazendo? Agora, se na primeira reunião, no primeiro contato, explicar, olha, a gente está nesse momento do processo de angariação, o próximo passo vai ser uma apresentação de estudo de mercado. Exatamente. No qual eu vou te fazer. Então, a pessoa, ela tendo essa consciência de em que momento do fluxo ela está, ela não se pega surpreendida, né? Eu gosto muito de, assim, eu escuto muito o cliente, né? Vejo a motivação, o que conheço eles, muitas vezes conheço a família inteira e tal. Falo assim, o nosso trabalho, a gente vai fazer agora um estudo de mercado para ver o melhor preço para a gente trabalhar seu imóvel. Então, para isso, eu preciso de tais e tais e tais informações. Você pode me passar? Aí tem uns que falam, poxa, eu não tenho isso. Eu falei, ok, eu tenho uma forma de conseguir, tal, eu consigo, tal. Mas geralmente eu aviso o que eu vou fazer, né? Nesse momento eu não falo de exclusividade ainda, tá? Só depois que eu mostro todo o plano e tal, que eu falo de exclusividade. Mas eu aviso que eu vou fazer um estudo de mercado
porque não vai ser de forma aleatória que a gente vai dar o preço do imóvel dele. Então, eu aviso eu digo mais ou menos os passos de como a gente trabalha. Isso eu gosto muito de fazer. E eles gostam, viu? Porque aqui em Salvador ninguém faz isso. Ninguém. Então, assim, ele vê que é um trabalho diferenciado. Então, Carol... Não é Salvador, não. Qualquer lugar. Ninguém faz isso. Né? Viu, Carol? Por que eu coloco essa pergunta para você? Porque recentemente eu encerrei uma gestão do meu cliente proprietário colocou com muita mágoa essa parte, né? Ele colocou com muita mágoa e a gente entrou muito além do que precisava, né? Então eu tive que argumentar. Ele se sentiu machucado, né? Ele deve ter se sentido invadido, né? Ele deixou as portas abertas, ele confiou muito na minha pessoa, na ética, né, na transparência, mas ele deixou aí um sentimento que eu falei, eu preciso, então, ser mais maleável, mais dócil para colocar, em que momento colocar, e eu estou vendo com um caminho que você está dando uma direção legal, assim, de entrar nas permissões, né? Vamos chamar as permissões, aí quando eu entro com a demonstração é tranquilo, né? Então, é legal isso. Uma coisa que eu defendo muito, até para conseguir a exclusividade, eu falo assim, para você não perder a sua privacidade. A gente vai fazer a gestão do seu imóvel para as pessoas não ficarem ligando diretamente para você. A gente vai filtrar quem vai visitar. Na hora das fotos, a gente pede para tirar todos os porta-retratos. Então, assim, a pessoa se sente mais segura. Se a gente já for entrando na vida dele, ele pode realmente se sentir invadido. Então, eu gosto realmente de sempre dizer como a gente trabalha e tal. E, geralmente, tipo assim, tem um apartamento que a gente está com a gestão que é de um médico. E ele é famoso aqui em Salvador e tal. Então, ele não quer muita visita. Então, a gente filtra ao máximo. E na hora das fotos, a gente tirou tudo de pessoal para poder realmente ele não perder a privacidade dele. Eu acho que isso para muito cliente é muito importante. Tem que ter muito cuidado. Legal, obrigado, Carol. De nada. Show de bola. Oi, Carol, posso fazer uma pergunta? Sempre. Tiago, tudo bem? Tudo bom, Tiago? Tudo jóia. Carol, só mudando um pouquinho do discurso, digitalmente falando, com relação ao seu posicionamento, que agora você está nessa fase de não sei se eu posso dizer reestruturação ou mudança. Sim. Enfim, como que digitalmente você tem se posicionado e até de frente das ferramentas que nós já utilizamos no que o modelo diz, e até mesmo das redes sociais, que eu acredito que sejam iguais para todos, né? Até porque são mundiais e etc. O que você tem feito de diferente que tem dado resultado? Assim, eu adoro redes sociais, tá? Mas eu nunca tive tão ativa como agora na quarentena. Eu tenho realmente... Eu até baixei eu adoro... Eu sou muito curiosa. Então, eu entrei no Max Center Global, baixei um material de boas práticas nas redes sociais, até traduzi, botei até no grupo, o pessoal da Chavante deve ter, se vocês quiserem eu passo para vocês também, que são as boas práticas da Remax. Então, eu tenho estudado mais, porque tem mais redes sociais do que a gente imagina, né? Tipo assim, eu usava o Pinterest para poder pesquisar só, e nesse manual da Remax, diz que é das melhores redes sociais para a gente divulgar imóveis. Então, eu tenho redescoberto muitas ferramentas, assim, tenho trabalhado, estudado isso, e, além disso, esse posicionamento de você pesquisar pela internet, né? Entra no Google Maps e você vai vendo todos os imóveis que tem, que você... Eu quero atuar nessa área, aí você ir pesquisando, aí você pega... É muito interessante. Na verdade, é outra forma de trabalhar, que é muito bacana, que eu acredito que depois a gente vai continuar usando essas ferramentas.
Mas, assim, eu tenho tentado fortalecer as redes sociais. Estou estudando muito rede social, trabalhado muito WhatsApp. Tem alguns clientes ainda que têm dificuldade com o Zoom, que a gente não consegue fazer muita apresentação pelo Zoom. Mas aí a gente passa o material e liga, sabe? Essa parte digital, assim, eu estou reaprendendo, me adaptando, né? E está sendo bem legal. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que aprender sobre essas redes sociais, porque é uma mídia barata não, praticamente de graça, né? E que, vou te dizer, tem dado resultado. Tem amigos meus que falam assim, Carol, há muito tempo que eu sei que você está na Remax, mas o que é Remax? Tem gente que não sabe o que é, né? Eu já tive... semana passada, 2 pessoas me perguntaram. E aí eu fiz uma apresentação para eles, mostrei o que era, porque muitas vezes você fala Remax, mas nem todo mundo sabe o que é um Remax, né? Então, eu tenho achado muito legal, porque como todo mundo está muito mais ativo nas redes sociais, as pessoas estão mais curiosas e estão pesquisando mais, e a gente está tendo a oportunidade de se mostrar mais. Eu acho que todo mundo tem que tentar aprender o máximo e tirar proveito disso. Legal, obrigado. Eu achei até curioso quando você disse primeiramente o Pinterest, até diferente de Instagram e Facebook, por exemplo, porque o Pinterest é uma ferramenta que tem muito arquiteto, que é a sua formação. E Sim. Mesmo porque como é um app que você cria álbuns e arquitetos têm por costume criar álbuns de tendência e inspiração. Então, era o que eu fazia. Fazer muitos negócios, exatamente, com esse público, com essa galera, enfim. Legal. Obrigado. É bem interessante. Esse material das boas práticas nas redes sociais, eu acho que vale a pena todo mundo ler. E para entender, né? Entender como funciona cada uma das redes sociais. Isso eu tenho feito muito. Estou aprendendo muito sobre as redes sociais, que eu acho que é tendência mesmo. Antes, você ter noção, eu focava só no Instagram. Meu Facebook estava parado, largado lá. Inclusive, antigamente eu tinha até mais seguidores no Facebook e eu tinha largado de mão. E agora estou movimentando mais e tal, e estou tentando entrar agora de novo no Pinterest como uma ferramenta de divulgação. Porque antes era só para inspiração mesmo, mas agora eu quero estudar para isso. Legal. E é muito doido isso, né? Tem muita gente que prefere usar o Instagram e não usar o Facebook. Mas as pessoas se esquecem que as duas ferramentas são do mesmo dono e elas estão ali para serem replicadas de informações e conteúdo. Não, e são públicos diferentes. São públicos diferentes. Eu fico olhando sempre. Quem olha os stories de um, quem olha os stories do outro, são pessoas completamente diferentes, né? Você atinge público... por isso que é bom você estar presente em todas, assim, sempre movimentando um pouco. Mas eu estou estudando muito sobre isso. E adoro, né? Adoro mesmo. Carol, e o seu perfil particularmente, eu acho que é um perfil que equilibra muito bem vidas pessoal e profissional. Assim, eu olho o seu Instagram lá, de vez em quando a gente bate o olho, né? Você põe foto de restaurante, você com a sua filha, foto de conquista, foto de imóvel. E, na minha opinião, ele é muito bem equilibrado, né? Ele não... Enfim, o meu, por exemplo, é meio desequilibrado, pessoalmente. Eu acabo esquecendo de publicar coisas da minha vida pessoal. Não que tenha que fazer um ou outro, mas é recorrente a pergunta de se pode ter um perfil só, se é recomendado ter 2. E a gente insiste que não faz muito sentido terem 2 perfis. E o exemplo do perfil da Carol é um exemplo interessante de como fazer esse equilíbrio. Assim, esse negócio de ter 2 perfis é bem complicado, porque você gerar conteúdo para um já é muito difícil. E o ideal é você ter pelo menos uma postagem todos os dias. Que, assim, vou te dizer, nem sempre eu consigo. Por exemplo, ontem eu não postei no feed do Instagram, né, do meu pessoal. E você pode olhar, quando você posta coisas pessoais, tem um engajamento muito maior, as pessoas comentam, as pessoas curtem. Quando você posta imóvel, as pessoas veem, mas não curtem tanto. Então, você tem que estar sempre diversificando para conseguir manter seu público, né? Eu tenho percebido muito isso. Então, eu gosto de botar de tudo um pouco. Eu tenho que estar lá me posicionando. Eu sou Remax, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu tô ali falando... Esse fim de semana eu fiz massa de pizza. Botei no history lá, eu fazendo minha massa de pizza. E todo mundo comenta. Eu quero. Ai, que delícia e tal. Quando eu boto um imóvel, são poucas pessoas assim que comentam. Mas todo mundo sabe que eu tô ali, o que é que eu faço.
e quando precisar, eu sei que vai entrar em contato comigo, entendeu? E engraçado que agora na quarentena o número de seguidores tem aumentado bastante, porque as pessoas estão mais ativas. Então a gente tem que entender isso, que como as pessoas estão tendo que se reinventar e estar ali digitalmente, elas vão estar mais presentes nas redes sociais. E a gente tem que aproveitar isso para estar se posicionando, né? Mostrando, eu tô aqui na quarentena também, mas estou trabalhando, olha o que eu faço isso, né? Isso é o que eu acredito, viu? O que eu tenho praticado. Eu acho que Carol, vale a pena. Eu acabei me perdendo um pouco aqui, eu não sei se eu vou falar besteira, vou me arriscar aqui, vamos dizer assim. Mas o que eu entendo, né, do que eu leio, da teoria, da turma que já está com mais maturidade, né, é que existem dois focos de trabalho, do agente e o do broker, né? Sim. O broker, a imobiliária, ele sempre tem que fazer posts mostrando que o melhor lugar para se trabalhar é na imobiliária dele. Por quê? Porque Sim. ele quer atrair o cliente dele com o corretor. Beleza. E o corretor, ele tem que fazer posts mostrando o quão profissional ele é para vender o imóvel das outras pessoas. Então, na minha concepção, posso estar errado, mas o foco dos posts dos agentes não pode ser, olha essa excelente oportunidade, olha o imóvel da sua vida. Na minha concepção, não pode ser por essa linha. Tem que ser na linha, você quer vender seu imóvel? Eu sou a melhor pessoa para fazer isso. Proprietário, está com dificuldade? Eu te ajudo. Você tem dúvidas sobre o mercado imobiliário? Pergunta para mim. Tem que ser um empoderamento profissional, não um empoderamento de vendedor. Na minha concepção, se o nosso Instagram dos agentes, né, tiver muitos imóveis para vender, tem alguma coisa errada. Na minha concepção. Com certeza. Se você olhar, eu posto pouquíssimos imóveis em si, tá? Eu acho que imóveis que podem vir, poxa, vou te dizer, a gente está com a gestão da sede da Odebrecht, isso várias pessoas vieram comentar comigo, então eu postei isso, porque eu acho que faz diferença, né? Para aumentar seu empoderamento. Claro, o povo falou assim, a Odebrecht, abrir oportunidade para ela, essa menina é diferente. Então, assim, é isso que você tem que entender. Por isso que muito dos posts, tanto no da imobiliária mesmo, o meu fala assim, a Remax é isso, né? Olha como a gente trabalha, a Remax é isso. Você tem uma Remax em Salvador, permita-se uma experiência Remax, né? E surpreenda-se positivamente. Com essa frase, eu atinjo o agente, né? Eu falo a ele, olha, se permita uma experiência Remax e venha trabalhar com a gente. Mas também eu falo para o cara que está querendo vender o imóvel dele. Você tem uma Remax em Salvador, né? Tenha uma experiência Remax para mostrar a ele que a gente trabalha diferente. Então, assim, eu peguei essa frase e jogo geralmente em grande parte dos posts, eu sempre mostrando o que é Remax e chamando as pessoas para vir ter uma experiência e se surpreender positivamente. Então, eu consegui uma frase que dê para os dois, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu acho que as redes sociais elas servem para empoderar, né, o trabalho que o agente, que o broker estão fazendo. Então, assim, raras exceções, geralmente você faz um anúncio em rede social mais para agradar, para mimar seu proprietário, do que para vender. Perfeito. Você bota ali, você manda para o proprietário, a gente está divulgando. Aí, por exemplo, a gente, nesse momento de pandemia, a gente está fazendo a visita virtual. Então, eu fui lá, fiz um videozinho da visita virtual e botei, mais um imóvel entrando com a visita 3D. Então, estou mostrando que eu tenho esse serviço, né? Mas eu não estou divulgando o imóvel em si, eu estou divulgando o meu serviço. Carol, e de quebra, você termina falando do imóvel. É mais ou menos isso. Inclusive, Carol, eu queria parabenizar no seu Face. Você fez uma arte muito legal do Visita Virtual, né? Que você sai voando assim da tripé e aí você volta. Cara, eu nunca tinha visto isso. Geralmente, para visita virtual, eu uso aquela chatice do Facebook, que é uma foto que ela mexe sozinha, sabe? Legal, bacana. Mas isso que você fez é muito massa, cara. É um aplicativo que chama Teta Mais. Não sei se você conhece. Esse você faz vários vídeos. Você pode fazer aquele mundinho, né? Que eles chamam aquelas fotos com o mundinho. Você pode fazer ao contrário, que o mundo fecha assim. E você pode fazer, eu quero que a câmera faça isso, isso e isso na foto. Então, ele gera isso. É muito legal. Acho que vale a pena quem tem a câmera.
dá um movimento eu acho que chama por curiosidade, as pessoas vão olhar o que é, como é que ela fez isso, né? Aí você já tem um engajamento maior na publicação, mas pela curiosidade em si, do que até mesmo estar mostrando o produto. Isso eu adoro também. Mas nota aí, é Teta Mais. É um aplicativo que faz... Você bota filtro, você faz várias coisinhas na foto da teta, já 360, e faz esses videozinhos. É muito bacana. Carol, eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui, e até pra mim já tá tomando bastante do seu tempo, né? Então, pra gente poder te liberar. Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre planejamento e metas. Como que você se organiza nesse sentido? Você tem metas diárias, metas mensais, semestrais? Fala um pouquinho pra gente de como você faz isso e como você se organiza nesse sentido. Eu tenho metas anuais, né? E tento sempre enxergar o que é que eu quero daqui a 2 anos, 3 anos. Só que com essa quarentena, minhas metas agora são semanais, né? Eu tenho aqui, essa semana até botei... Toda semana eu faço um planner. Não dá para enxergar direito. Um planner da semana, dia a dia, né? E aí do lado, eu que fiz essa artezinha que eu adoro, porque eu botei esse fundo virtual, aí tá tirando um pouco tem o dia a dia, o que todas as tarefas que tem para fazer, e tem que tem aqui, The Week's Goals e Projects. É sua meta da semana. Então, eu tenho uma meta essa semana de pegar a captação do imóvel lá na Pituba, que é essa senhora, né? Que eu estou trabalhando ela já tem uns mais de 20 dias. E essa semana eu tenho que pegar essa captação. Então, eu boto ali semanal, até porque com essa... A gente está começando, eu estou começando a enxergar como vai ser depois dessa quarentena, que então eu preciso me posicionar nesses imóveis, nessas casas, nesses apartamentos que tenham diferenciais, varanda e tal, que eu sei que é o que realmente vai sair. Assim, eu tenho o privilégio de morar próximo à praia, né? E a praia que eu moro é uma das praias que são das melhores praias de Salvador. Salvador tem praias maravilhosas, mas tem praias que não dá para você ir, né? Então, eu entendo que depois dessa quarentena, muita gente vai querer vir para o lado de cá. Entendo não? Já tem gente sinalizando isso. Então, você já vai vir na movimentação. Por isso que agora, minha meta, antes da quarentena, antes da pandemia, era esses 2 lançamentos que já estava tudo certo e tinha umas captações muito bacanas que a gente já estava fechando, né? Agora mudou. Eu vou pegar esses imóveis todos focado no que eu acho que é a tendência logo depois da quarentena. Então, durante esse período, eu tô focando nisso para a gente... o foco mudou, né? Para a gente mostrar que, na verdade, a Remax de Salvador, a Remax Jazz está aqui para resolver o seu problema, né? Você precisa vender, você quer alugar, você quer se mudar, eu estou aqui para isso, independente da situação. Se antes era você quer fazer um plano de comprar seu lote e construir sua casa, agora você quer urgentemente sair do seu apartamento, você não aguenta mais olhar para a cara dele, né? E ir para uma casa com jardim. Então, inclusive, eu quero iniciar uma campanha nas redes sociais falando isso. A gente está pensando. Então, eu estou tentando desenhar isso para a gente iniciar. Cada dia, né, você nunca sabe quanto tempo você vai ficar aqui nessa quarentena, quanto tempo não vai. Então, a gente tenta enxergar o mais à frente possível. Nesse momento está meio complicado, mas a gente está focando aí. Mas toda semana, hoje minha meta é semanal. E eu escrevo. Toda segunda-feira eu boto minha semana inteira e escrevo do lado qual é a meta principal da semana. Aí aqui tem todos os webinários que eu quero participar, tem todos os trabalhos que eu preciso fazer, aí tem aqui a apresentação da Moura, é uma apresentação que eu quero fazer para um cliente, entendeu? Tá tudo aqui, dia a dia, o que eu vou fazer. Então, segunda-feira eu sento e planejo a semana. Lógico que durante a semana vai mudando uma coisa ou outra, mas tá tudo escrito no papel. Eu preciso acordar, porque às vezes você acorda, tem vezes você acorda
bem disposto, e você acorda meio, puxa, não acredito que tenho que ficar em casa nessa quarentena. Você já olha, já sabe sua meta, já está ali, vai se motivando, entendeu? A estratégia que eu tenho criado ultimamente é essa aí. Muito bom, Carol. Carol, eu ouvi poucos corretores até hoje que falam da atividade com o entusiasmo que você fala. E acho que isso é um reflexo direto assim do seu sucesso, viu? Eu estou muito feliz com essa live, por ter chamado você e passado toda essa informação para os nossos corretores. Tenho certeza que foi muito proveitoso, assim. Muito obrigado mesmo, viu, Carol? Vou te dizer, é um lema que eu tenho para minha vida. Eu acho que se o trabalho tem que ser feito com excelência, sabe? Eu realmente, uma vez eu postei até nas minhas redes sociais, as nossas paixões escolhem a gente. Então, na verdade, aconteceu, né? As situações fizeram com que eu tomasse a decisão de virar corretora. E hoje eu sou encantada. Eu amo o modelo Remax. Sou realmente encantada com o modelo Remax. Eu tenho uma extrema admiração com muitas pessoas da rede. Então, assim, eu tento tirar o maior proveito possível dessas pessoas, né? Conversar. Eu acho que a gente tem que tirar isso é a maior riqueza que a gente tem. Eu adoro partilhar conhecimento. O que eu puder ajudar, podem contar comigo. Sabe? Eu gosto muito do que eu faço. Geralmente, quando eu me predisponho a fazer alguma coisa, eu gosto de fazer com amor, porque eu acho que a gente sempre busca a felicidade, né? E primeiro de tudo é você fazer uma coisa com paixão, te deixa mais feliz. Eu gosto. Carol, posso fechar com uma pergunta aqui, a última pergunta? Claro. Que tem a ver com o que você está falando. Nessa questão de você buscar ajuda, né, referência, em quem você vai atrás e qual dica você dá? Tipo, aonde você busca ajuda, com quem você fala, com quem você conversa, com quem você conta para te ajudar e para ter referência na agência, na rede, no mercado? Vamos lá. Uma pessoa, assim, ultimamente eu tenho conversado muito com o Ronilson, que é da Remax West. Eu tenho conversado muito com ele. Eu converso também muito com a Sandra Canelas, né? A gente troca algumas figurinhas. A experiência dela é diferente da minha. Ela está vindo agora para a Bahia, então a gente se ajuda muito. Hoje de manhã eu falei com a Elisa. Na verdade, a Elisa Kais, né? A gente trocou também. Ela me ligou para entender como cada uma está fazendo. Eu sempre procuro ver quem são as referências nesse processo, né? Então, uma pessoa que eu admiro muito, que eu converso bastante, sempre que eu tenho oportunidade, que ele não é uma pessoa assim, que a gente consegue conversar muito, é o Beto Rocha, que é um dos acionistas também da Remax. Eu sempre tento conversar com pessoas referências do mercado, né? E colegas que eu vejo que faz um trabalho muito bacana. Eu sempre... É porque eu sou, além de ser curiosa, né? Eu acho que às vezes eu falo até demais. Eu procuro, apesar de ser meio envergonhada, eu procuro conversar com as pessoas. Tanto, Fernanda, eu fui te procurar lá na convenção, né? Não sei se você lembra, mas eu conversei com você a respeito de aluguel e tal. Eu sempre pesquiso, né? Quem tá ali para poder trocar um pouquinho de experiência. E eu acho que isso é o mais bacana, que é essas oportunidades que a gente tem. Maravilha, muito obrigado. Show de bola. Direto na fonte, vai atrás do straight to the source, né? E a gente fica muito feliz, viu, Carol, quando a gente viu você participando, você vindo atrás da gente, conversar conosco, falar que a gente está no meio dessa referência para você, a gente fica muito orgulhoso, viu? Muito obrigado. E obrigado também de você ter participado aqui com a gente. Foram 2 horas que você nos deu, né? Nos doou do seu tempo, para que a gente Foi um prazer trazer um pouco da sua experiência aí para nossa rede. Muito obrigado, viu? Obrigada, espero ter ajudado. Estou à disposição, tá?
E de vez em quando eu vou entrar assim, ó, para olhar essas reuniões que eu achei muito legal, muito legal. Obrigada, viu? A gente Carol, Sempre obrigado, bom. vê aqui. obrigado de verdade, hein, Carol. A gente até tem uma programaçãozinha na semana, você está convidadíssima a participar, enfim. Sua opinião é sempre muito relevante para a gente aqui. É isso aí. Ai, obrigada, obrigada. Eu vou estar participando, viu? Eu estou entrando em tudo. As lives eu olho. Quando eu não consigo acompanhar, eu acompanho depois e vou praticando. Eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade aí nessa quarentena que a gente tem que agradecer, né? Eu acho que a gente tem que olhar sempre o lado bom das coisas. É um momento realmente de reflexão, de estudar muito, trabalhar muito. Talvez agora a gente não esteja ganhando tanto dinheiro quanto a gente imaginava, mas assim, a gente está se preparando tão bem que quando isso passar, a gente vai estar prontinho para esse mercado aí. Tamo junto, viu? Obrigadão pela oportunidade. Relacionamento e conhecimento são dinheiro, mas eles não são dinheiro agora, né? Então, é isso aí. Quando a gente está apontando, né? Exato. Quando a gente fala para os agentes, cara, você está ganhando dinheiro apesar de não estar, é difícil de enxergar, né, no início da carreira, mas conhecimento e relacionamento são dinheiro, só que a médio prazo, né? E, Carol, obrigado de novo pela participação sua. A gente já, de novo, tomou 2 horas do seu tempo e a gente fica completamente à disposição. Eu vou tomar a liberdade de jogar o seu contato nos nossos grupos. Aliás, pelo contrário, eu já joguei. Só estou avisando que eu já joguei a bomba aqui. Então, talvez um ou outro entre em contato contigo aí, para vocês se conhecerem, enfim. E obrigado de novo. Você está super convidado para as nossas reuniões. E, galera, obrigado pela participação de todo mundo da nossa agência e dos outros também. Obrigadão. Beijo grande, viu? Tamo junto. Valeu, galerinha. Obrigado, viu? Carol é incrível, hein? Cara, pra mim, ô Caião, tipo assim, não tem segredo. Sabe quando não tem segredo? É muito difícil. Sabe aquela expressão de tartaruga em cima da árvore? Uhum. Tipo, quando as pessoas têm uma alta performance, etc., aí você conhece e fala, mano, por que esse cara dá resultado? Esse tipo de gente é raro, cara, no nosso mercado. Geralmente, quando você pega a gente que tá no topo, você conversa, é muito rápido de entender, tá aí por que ela tá no topo. Ela entende o modelo, ela é automotivada, empolgada, vai para cima, segue fluxo, não para de trabalhar. Não tem segredo, assim. A tartaruga em cima da árvore é coisa de grandes corporações, entendeu? Que as pessoas vão subindo nos cargos por motivos X, por tempo, por indicação. No nosso mercado, cara, o cara é bom, cedo ou tarde ele vai subir. Se ele é ruim, ele cai sozinho, ele se mata sozinho. Então... Perfeito. Danilo, sabe o que eu percebi também? Assim, a gente não está fora, a gente está a gente está no caminho, o modelo está sendo seguido aqui. A diferença que eu vejo em algumas situações é entusiasmo mesmo. O Olavo falou isso daí, é bem nítido, ela é bem entusiasmada, tal, ela é avançada, vai desafiada e vai para as cabeças. Mas a questão de tudo o que eu perguntei para ela no início a respeito do que ela tem se reinventado, alguma que eu queria ver assim, pô, será que vai sair algo de diferente? Não sai. Questão mesmo é entusiasmo, que nem ela falou, meta diária, essa pegada, essas coisas. Mas seguindo o modelo, tá em casa, tá focando, tá gastando um pouco mais de energia em captação, tá se organizando em posicionamento, porque quando a gente puder ir para a rua, ela já sabe para onde vai, né? Eu acho que a gente está no caminho. Concordo. E, assim, o objetivo de trazer gente de fora, cara, primeiro, a gente aqui ter a humildade de saber que a gente está no caminho, mas sempre tem absolutas coisas a aprender, muita coisa a aprender, porque ela fatura mais do que qualquer um de nós aqui, então, assim, critério básico de quem está faturando mais. Mas, em segundo lugar, às vezes, para ouvir a mesma coisa que a gente já sabe, só que com sotaque diferente, entendeu? No caso dela, literalmente, sotaque diferente. E só que se gera no nosso dia a dia, a gente vê que, cara, não é uma briga que a gente aqui em Ermelino ou no Tatuapé tá tentando inventar sozinha. É uma luta que todo mundo tem o mesmo norte, que o modelo é exatamente o mesmo e tal. Então, cara, é muito top. Eu acho que, às vezes, a gente trazer alguém de fora vale 10 vezes mais do que se eu, Olavo, Caio e Fernando falássemos a mesma coisa de novo, entendeu?
E então a gente vai tentar fazer isso com mais recorrência, inclusive já fica o gancho. A gente vai fazer isso na quarta-feira agora de novo. Vai ser alguém mais próximo nosso, geograficamente falando. O Arremax Atlântico vai participar do nosso call, eles vão conduzir. Eles vão falar sobre alguns assuntos, que é o Vicenzo e o Stefano, eles estão na Arremax há muito tempo, os caras muito tops, muito gente boas. Eles vão falar principalmente sobre 2 assuntos. O primeiro é sobre como os agentes mais experientes de alta performance podem ajudar os mais novos e como fazer com que essa relação seja saudável e próspera para todos, tá? Então, eles vão tocar nesse assunto especificamente. Eles têm um programa como é que fala? De mentoria bem interessante. Então, eles vão falar sobre esse assunto, número 1. E na segunda metade, eles vão falar sobre planejamento financeiro de agente imobiliário. Tá? Alguns métodos, dicas práticas e até conceitos sobre como se planejar financeiramente, equilíbrio vida pessoal, profissional e tal. Então, esses vão ser os 2 assuntos de quarta-feira com Stefano e Vicenzo da Remax Independência, que ficam aqui no Ipiranga, aqui em São Paulo. Tá? E a gente vai procurar fazer mais isso, viu, cara? Trazer uma galera da rede, só que de fora da agência para cá, ou às vezes até de fora da agência, que é o que a gente fez com a Fabi na sexta. Agrega muito. Fechou, Fabão? Olavão, todo mundo aí? Odé, vamos falar só de como vai ser amanhã? Apesar que muita gente já saiu, mas sim, amanhã é feriado, né, galera? Feriado. Só que feriado para empresário é feriado, tá? O problema de feriado para empresário é um só. É a expectativa da família de que você não vai trabalhar o dia inteiro. O meu problema com feriado é só esse. É o Gabriel e a Ana que acham que eu não vou trabalhar. Então tem que gerenciar, mas tem que tirar um pouquinho o pé, né? Mas, de qualquer forma, para aqueles que puderem, a gente vai amanhã fazer uma coisa diferente. Até aproveitando que é um feriado para descontrair. A gente vai fazer uma sessão de cinema comentada. Então, a gente vai pegar um filme que é A Fome de Poder, tá? Que é um filme que conta a história de como se desenvolveu o McDonald's no começo do franqueamento. É um filme bastante bacana, tem no Netflix. E a gente vai... É um filme curto, acho que tem 1h15, 1h20, mas a gente vai umas 2 ou 3 vezes ao longo do filme parar e conversar uns 10, 15 minutos sobre o que se passou naqueles últimos minutos, fazendo analogias com o nosso modelo e o que é ser um agente imobiliário, ser um empresário. Tem muito paralelo bacana que dá para fazer. Esse é um filme, dentre tantos outros, muito usado no mercado do empreendedorismo, para dar exemplos. Então, a gente vai fazer essa sessão de cinema comentada amanhã, beleza? Aliás, Olavão, eu ia perguntar se não faria sentido a gente começar um pouco mais cedo, porque amanhã nenhum de nós tem a reunião de ops de locação e talvez a galera queira ficar um pouco mais à vontade, principalmente do almoço para frente, com as suas famílias e tal. Então, eu pensei se não vale a pena a gente começar às 9 para 10h30, 11 já tá perto de encerrar, que aí não encavala com os almoços, entende? O que você acha? Tudo bem para todo mundo? Fechou, sim. Pode ser, Caião? Tá, porque aí quem tiver um plano aí pessoal vai visitar as pessoas. Enfim, visitar não tanto, mas né, fazer aquele churrascão aí não encavala tanto, tá bom? Beleza, Fabão? Essa é a nossa ideia para amanhã. Acho que vai ser bem diferente, bem legal. E quarta-feira, né, mano, a gente tinha o planejamento de fazer aquele tema com você sobre o custo de uma transação imobiliária, mas pelo visto no mesmo horário vai ter uma transmissão da Brasil com os premiados do trimestre. E eu acho que era bacana todo mundo assistir, hein, mano? Pode ser até que a gente esteja lá, hein? Sim. Eu vou... Verdade. Vamos pensar como a gente faz. Talvez eu possa encurtar esse papo para algo de meia hora estourando e a gente abre o nosso Zoom 9h30. Cara, quem chegar no horário chegou. 10 horas em ponto a gente encerra e todo mundo entra no outro lá. Yes. Pode ser. A gente joga no grupo lá esse planejamento. Vamos pensar um pouquinho. Beleza. Fechou, minha galera? Fechou. Tá, galera. Pessoal, só um detalhezinho rapidinho. Essa semana eu vou perguntar para vocês aí individualmente o que vocês têm achado dessas lives, tá? A gente não tem recebido muito feedback.
até um ou outro deram algumas sugestões de tema e tudo mais, a gente quer isso, tá, gente? Que vocês sugiram algumas coisas e tal. Essa semana, excepcionalmente, a gente meio que fechou a agenda, porque a gente veio se programando da semana passada, mas, por exemplo, semana que vem ainda tá tudo em aberto. Então, se vocês quiserem alguma coisa, podem solicitar, tá? E principalmente passem um feedback pra gente se vocês estão vendo conteúdo, se não estão, ou se achou que hoje foi interessante ou não foi. É legal pra gente também ter um termômetro aí do que fazer, do que não fazer, tá? E também um feedback em relação a vocês mesmos. Se tá baixando muita empolgação, se não tá, a gente também quer saber disso, tá bom? Independente dos contatos individuais. A gente tá aqui para ouvir também, né? Então, sempre que vocês quiserem conversar de alguma coisa, a gente eu pelo menos estou super à disposição, então não hesitem. Beleza? Turma, obrigado pela participação, hein? Valeu, meu mestre. Abraços para todos vocês. Até mais.